um homem, um gordo e um idiota. Os três brigando para saber quem é quem enquanto conversam sobre assuntos aleatórios. Em 3, 2, 1, vai começar! Bah, mas tem certeza que quer continuar, tchê? Sim! Não. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É isso mesmo que eu estou ouvindo com os meus próprios ouvidos! É o podcast sem título, soldado! Isso aí, tá começando o nosso terceiro episódio do podcast sem título. Você possivelmente já viu aí qual que é o tema de hoje, mas antes disso, eu sou o César Preto e eu já chamei o açougueiro de meu amor, hein? E aí, galera, meu nome é Juliano e eu não sou judeu, mas os meus gases são meus grandes inimigos. Meu nome é João e eu já mandei foto da rola no status. Puta merda, bicho! Cara, meu Deus! Tem uma história aqui que eu até vou contar que é muito parecido com isso, cara. Era você. Então é o seguinte, cara, e hoje a gente tem o nosso primeiro convidado no nosso podcast. Nosso podcast tá crescendo, hein, cara? Pelo menos é o que parece, aos nossos olhos. No terceiro episódio nós já temos um convidado especial. Sensacional, sensacional. E ele é o André Dalcin. Fala aí, André. Opa, e aí, galera? Então, meu nome é André e eu já fui no velório e dei os parabéns ao invés de falar meus pedidos. Puta merda. Não, às vezes também você tem que olhar pelo lado positivo. Às vezes era uma viúva que tinha ganhado uma herança muito grande, né? Faz sentido. Poderia estar sendo, nesse caso, ela poderia estar sendo parabenizada, né? É verdade. Inclusive uma viúva em potencial. Cara, mas assim, hoje o tema de hoje é gafes, né? Acho que essas apresentações já deixaram, e o título aí já deixou bem claro isso. E quem aqui nunca cometeu uma gafe? E, bom, o que é gafe, Juliano? Explica aí pra gente. Cara, gafe basicamente é você fazer uma coisa e passar uma vergonha incrível logo depois. Cara, eu pedi pra você explicar o que é gafe, porque esses dias eu tava conversando ali no café, ali na empresa, com um amigo nosso, inclusive ouve o podcast, o Raí, e ele não sabia o que era gafe. Porra, como assim, cara? Ele falou assim, o que é esse negócio de gafe aí? Que negócio que é esse aí? Eu tive que explicar pro cara que é gafe, um cara com 20 anos na cara. Porra, estudar mais, hein? Wikipedia. Às vezes ele cometia muitas gafes e nem sabia, né? Na verdade, eu acho que isso foi uma gafe. Vou mandar uma Verdade, agora. cara. Wikileaks. Wikileaks. Não saber o que é uma gafe e perguntar o que é gafe é uma gafe? É uma gafe. É uma gafe, com Puta certeza. É uma gafe de português. Falta de respeito com a língua portuguesa. Exatamente. Cara, é o seguinte, E assim, cara, quem aqui já cometeu uma gafe assim que pode contar pra gente? Uma história. Essa sim foi uma gafe. Cara, eu vou começar com uma minha, que é uma gafe básica. Eu Aham. acho que todo mundo já passou. Como na minha apresentação, Sei. né? Cara, você tá ali, tá de boa, tá no seu cantinho, isolado, assim, pô, vou dar uma relaxada. Relaxado o quê? Daquela, Uma punhetada? dar uma desestufada no intestino. Ah, tá. Eu achei que era outro tipo de relaxamento. Não. Despressurizar a cabine. Inclusive. Exatamente. Boa. Aqui dá uma despressurizar a cabine. E. Não, mas tem uma outra ali da. Continue. Aí, pá, soltei. E geralmente aquele silenciosinho, né? Que chega a dar até aquele esquentado no saco. Aquela que você fica na dúvida se você só peidou mesmo. E, cara, eu tenho. Parece que o meu peido sabe a hora correta dele não sair. E a hora que ele sai. Certo. Mandei ali, deu aquela esquentada malandra no saco. Sei. Entra alguém na sala. Puta, cara, Aí isso é muito comum. Aí aquela. Vira aquela risadinha sem graça. O assunto já meio que morre ali mesmo. Não, e geralmente isso acontece muito em empresa, né? As pessoas se entristecem. Não, mas o pior Exatamente, de empresa. tudo nesse caso é que se tiver só você, não tem como você culpar ninguém, né? É verdade. Cara, isso é... Daquela cutucadinha no nariz assim pra cima. Assim, A pessoa não, já olha assim, eu já volto. a pessoa entra na sala e fala assim, não,
nada importante que eu queria te falar, não. Eu vou saindo, beleza? Até mais. Eu te mando no WhatsApp mesmo. Essa é a legítima reunião que poderia ser um e-mail. Exatamente. A malícia vem pra bem. Com certeza, com certeza. Cara, e na minha introdução ali eu falei sobre eu ter chamado açougueiro de meu amor, cara, e na verdade, cara, foi bem engraçado. Eu tava no mercado, com a minha namorada, cara, e tava ali assim, ela falou, vou ali no açougue, tá, amor? Beleza, amor, tal, e aquele negócio de amor na cabeça. Aí pedi lá a carne pro açougueiro, ele me deu a carne e tudo. Aí ele falou assim, e aí, chefia, vai mais alguma coisa aí? Aí ele falou, daí eu ia responder assim pra ele, não, só isso aí mesmo, meu consagrado. Só que daí, tipo, eu dei uma bugada na hora de falar meu consagrado, eu falei, só isso aí mesmo, meu amor. Aí, tipo, ele tava com a cabeça abaixada, ele levantou assim, olhou no fundo do meu olho, cara. Olhou no grão dos olhos. Aí, tipo, ficou aquela situação puta constrangedora. Eu falei, que meu amor, o que é? Meu queridão, meu querido. Mas a pergunta que não quer calar, você ganhou desconto ou não? Infelizmente não, cara. Eu acho que ele não foi com a minha cara. Eu acho que o meu tipo, eu não fazia o tipo dele. Não. Cara, mas o André falou que ele deu os parabéns, né, no velório. Como é que foi essa história aí, André? Cara, acontece que naquele momento ali de dor, né, que não faz muito sentido, mas é um momento onde as pessoas estão ali, digamos assim, traumatizadas ali pelo acontecido e tal, e aí eu meio que nervosismo e tal, e na hora que eu fui chegar perto da pessoa, né, que tinha perdido o ente querido dela, aí eu cheguei, a pessoa sorriu pra mim, né? E aí eu cheguei e eu peguei na mão dela e fui dar um abraço e eu, ao invés de falar meus sentimentos, né, meus pêsames, eu mandei meus parabéns, cara. Puta merda, cara. E aí aquilo foi mais ou menos um coice nos ovos. Porque depois que tu fala um negócio desse, não tem mais o que falar. Não, cara, você vai falar o quê? Você só enfia a cara num buraco. Isso é a legítima janela errada do WhatsApp. Cara, mas eu vou falar uma coisa. Eu não sei vocês, cara, mas eu tenho um bloqueio em velório, cara. Acho que ninguém gosta de ir em velório, né? Também não gosto. Principalmente se o velório for o seu, né? Mas, cara, assim, vocês também têm um problema com velório que é... Vocês não sabem muito o que falar pra pessoa. Eu sempre mando um e aí, tudo bem? E, cara, eu chego... Eu também, você eu pira. falo, e aí, beleza? Tipo, e aí, tudo Beleza, certo? Tudo tamo bom? no velório, cara. Cara, claro que não tá tudo bom. O seu pai acabou de morrer. Que merda. Cara, eu sempre tenho esses bloqueios, assim. Daí eu chego e falo, pode contar comigo. Cara, fica uma situação muito chata. Por isso que eu até evito em velório, cara. Eu também... Eu só, muito infelizmente, difícil. vai ter um que eu não vou poder evitar. O seu? O meu, né? A não ser que, né, sei lá, cara. Não, na verdade tem mais, né? Que você, você não vai no velório do seu pai e do seu amor. Tá, beleza. Isso não vem ao caso, Mas, cara... Mas depende, se for num acidente de carro e ele ainda estiver na UTI... É verdade. Tá, beleza, mas acho que é uma situação muito hipotética. A não ser que eu fique sumido e nunca seja encontrado e não tenha um velório, né? É verdade. Tá merda. Enterrado com indigente. Exatamente. Caralho, esse podcast ele foi pra um caminho muito... muito estranho. Estilo maluco que desapareceu e nunca mais acharam. Nunca mais foi encontrado. Acabou que acharam. Caralho, como que a gente tava falando de gafes e viemos Caiu em parar velório. aqui? Mas, João, me fala uma gafe sua aí. Não, então, me conta como é que foi essa história aí que você falou, cara. Que história é essa de mandar nude aí, cara? Que porra é essa que você manda nude? Eu até fico constrangido de falar sobre isso. Eu também, Não, tá tudo bem. Eu tô constrangido pra caralho. Não, na verdade, foi apenas um erro. Pra minha sorte, ninguém viu, né? Então como eu sou um cara que gosta de postar muita merda no meu status, né? Sabem disso? Eu quem diga, inclusive já falei com o irmão dele sobre. Quer dizer, peraí, então que cara. o André viu a foto da sua Peraí. pica. Vamos deixar claro que não foi isso. Não foi sobre isso, cara. Ainda bem. Mas assim, Até cara... porque o treino não deve ser muito grande. Não sei, né, cara? Eu não quero ver também. Mas como assim, cara? Você postou... Eu achei que tinha postado num grupo, foi no status. Claro, pô. Tá, mas e como é que você descobriu? Porque alguém viu, né? Não, que eu postei alguma coisa e logo em seguida já ia postar outra.
Aí eu olhei, essa merda tá errada. Aí eu olhei e falei, pô, ninguém viu, vou apagar e fingir que nada aconteceu. E foi basicamente isso. E nunca mais tocaram nesse assunto, nunca mais ninguém falou sobre isso porque ninguém viu. E você é a primeira vez que você tá falando sobre isso, inclusive. Exatamente, isso foi Mas- mantido em sigilo durante 5 anos. Não, Mas, mentira, não mas é a 5 grande característica da gafe é Ah. você fingir logo depois que nada aconteceu. É igual o peido. É verdade. Exatamente. Cara, mas eu vou contar uma história aqui, que isso há uns 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, ultimamente o WhatsApp colocou uma opção de você poder excluir coisas que você manda no grupo, né? Só que há uns 4 anos atrás isso não existia. Daí tinha um grupo de venda de WhatsApp aqui que eu participava aqui em Água Boa. merda, velho. E cara, teve um empresário aqui da nossa cidade que ele simplesmente mandou a foto da pica. Pra quem não sabe, é a foto da rola. Ele mandou a foto da rola no grupo, segurando assim, a mão dele e a rola em cima, assim. Cara, simplesmente não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. O cara não tinha como apagar e com certeza isso foi uma gafe fodida, né, cara? Não... Cara, e aí essa simplesmente foi uma gafe que até hoje tá anotada. Tem gente que tem print depois de 4 anos e isso ainda acaba rolando em alguns grupos. Você já viu presenciou alguma gafe parecida com isso aí, Juliano? Cara, eu já vi, mas essa aí do empresário aqui da cidade eu não vi não, hein? Cara, é assim... Depois eu te mostro. Eu tenho pera, print pera. aqui. Eu E tenho você print conhece o empresário. aqui. É verdade. Não, mas peraí, mas a gente tá falando de você me mostrar a foto da pica de outro cara? Ah, deixa quieto. A foto da piroca de um empresário da cidade, né? É isso que eu vou te mostrar. Ai, caralho. Mano, mais alguma gafe aí, cara? Ah, e uma gafe da galera juvenil aí, dos jovens juvenis, Ah, criados a leite com pera e ovo maltine. sei. Agora, hoje- Ovo com pera e leite maltine? Ovo com pera e leite maltine. Ah, Quem nunca foi pego pelo papai ou pela mamãe no banho? Descabelando. caralho. E aí? Cara- Alguém de vocês já passou por isso? Cara, eu nunca fui pego, cara. Você já foi pego? Cara, pego assim. Nunca assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não, né? Mas tipo assim, é aquela, né? Tipo, pá, eu tô ali no banheiro, lavando o meu corpo na velocidade que eu desejo. Exatamente. Na velocidade que você mais gosta. É meu, né? E entra sua mãe ali pra, sei lá. A minha mãe? Não, a minha mãe, a minha bom, mãe. cara, porra. Ah, Banheiro do César? Não. a minha mãe no meu banheiro. Ah, tá, beleza. E. Vou escovar o dente. Caralho, mas você não tem chave na porta lá do seu banheiro? Não, Privacidade é- zero, né? Nessa casa. Casa de pobre não tem essa. A porta ela nem fecha direito. Ela Era tá uma meio cortina. entreaberta. Era uma- Aí você. Vou pegar o sabonete aqui, vou lavar minha axila. Tá tudo bem, nada aconteceu. E o engraçado é que você fica sempre de costas, né? Nunca assim. Sempre tá virado pra parede, né? Toma banho virado pra parede. Cara, mas eu acho que uma outra gafe, que eu acho que quase todo mundo aqui que já foi criança, já foi, acho que todo mundo aqui foi criança, né? Acho que sim. Ninguém nasceu adulto aqui, né? Rapaz, se já nasceu adulto, o parto foi horrível. Nasceu o Benjamin Button, né? Exatamente. Ninguém aqui foi Benjamin Button, né? Cara, mas eu acho que pegar os pais no nheco-nheco. Porra! Já peguei. Já pegou seus pais? dessa Não, situação? peguei não, eu vi. Não, eu já ouvi, cara. Eu já ouvi, é bem constrangedor, né? Eu bloqueei essa imagem da minha cabeça. Inclusive, eu acho que sabe o que vai ser mais constrangedor ainda? Quando nossos pais forem ouvir esse podcast. Com certeza. Alô, Isso vai ser uma grande gafe, inclusive. Isso vai ser uma grande gafe. Cara, isso sim era uma gafe. Mas assim, nunca no ato, né? Ver assim, mas ouvi, né? Mas eu tenho já conhecidos que falaram que já chegaram em casa e os pais estavam realmente em vias de fato. Não, eu tenho, na verdade, essa foi uma gafe sozinha, né? Sei. Caso ninguém na hora ele ficou sabendo. Eu era bem criança, ainda era um jovem juvenil. Sei. E de manhã cedo, lá em casa, o telefone tocou. Na época a gente tinha telefone fixo. Aham. O telefone tocava e nada, né? Pô, vou atender o telefone, né? Sim. Porque eu atendo o telefone e a porta do meu quarto ficava do lado da porta do quarto dos meus pais. Aham. No que eu entrei pra sala ali, que eu olhei pro lado ali em direção ao quarto dos meus pais, Sim. que lá onde a gente morava, os quartos não tinham porta Tá. nessa época aí. E eu estava lá, consumação de fato. E eu
deixei o telefone tocar, fui andando para trás levemente, nada aconteceu. E hoje você foi uma criança e você agora é um adulto traumatizado. Eu fiquei frustrado por alguns dias. Cara, mas eu sei uma outra gafe que você tá envolvido. Opa, Você tá no meio dessa, mas essa gafe não foi sua. ah não? Essa gafe foi do seu pai. Do meu pai. Opa. Isso. Me conta essa história aí de você tá ali numa situação mais assim, caliente, seu pai entrar no quarto. É verdade. É verdade. Como é que foi isso aí, cara? Então, na verdade, esse foi a gafe dele, né? Quem passou vergonha fui eu, mas a gafe foi dele. Tava lá no quarto, Certo. vendo um Netflix, né? E todo mundo sabe que... todo mundo sabe que a Netflix, a partir de um certo horário, ela não serve pra nada além de ficar passando imagem e ninguém assistir nada, né? Paga nós. Não, é só pra deixar um fundinho musical pra não ouvirem você transando. Exatamente, essa é a palavra. Vira Netflix, né? Netflix, exatamente. E, na verdade, aconteceu o seguinte. Parece que você tá um pouco, assim, cauteloso pra contar essa história. Extremamente cauteloso. Eu tava lá, né? Beleza. De repente o meu pai entra de uma vez assim no quarto. Aham. Juliano! Já deu uma engolida seca, né? Aham. Só que o meu pai, ele tem um reflexo um tanto quanto lento. Já tá com reflexo castigado. Né? Exatamente. Muito rebite. Ele abriu a porta, e no que ele abriu a porta, eu olhei assim nos olhos dele, ele me olhou Sei. e a gente ficou se olhando ali por acho que uns longuíssimos 3 segundos. Que pareciam 30 minutos. Né? Exatamente. Aí eu falei assim, pai. Aí ele, beleza. Houve aquela troca, né? Entendi, tô saindo. Agora pensando bem, será que ele queria ficar lá assistindo? Pode ser, cara. Vai que seu pai era um voyeur. É verdade. Ele invade quartos alheios pra ficar... Às vezes você acha que seu pai tá na rua fazendo nada, ele tá invadindo a casa verdade. dos outros pra ficar vendo os outros transando. Mas assim, cara, caralho, mano, isso eu acho que é muito mais constrangedor do que você pegar os seus pais e os seus pais pegarem você transando. É verdade. Cara, mas eu tenho que deixar aqui registrado uma outra gafe, que ela foi uma gafe que nós cometemos no primeiro episódio. Nós não, né? Nós dois cometemos, Sim. nós dois cometemos. Porque você falou você estava falando sobre a colostomia quando Verdade. você queria falar lobotomia. e eu falei que colostomia era um exame que você enfiava ali no seu reto, ali no cu. E é Mas- colonoscomia. Que? Não é isso! Não! Colonostomia. Colonostomia. Caralho, velho. Mano, Colonoscopia. colonoscopia, isso! Colonoscopia. Eu sabia. Um amigo Não nosso, que eu já tenha feito, mas... um ouvinte nosso, o Rômulo, amigo nosso, ele veio me corrigir essa semana. Falar em colonostomia, cara, tem uma outra gafe, cara, que não é uma gafe, mas é uma situação constrangedora. Que esse tempo atrás eu tava no hospital e eu tava esperando pra ser atendido e tinha um conhecido do meu lado. E daí eu falei assim, hospital, né, que tal, vou aqui fazer um exame de rotina, né, tava conversando com o cara. Ele é um cara assim bem conhecido aqui na nossa cidade. E a filha dele também, é bem conhecida. Ah, tá. E aí ele falou assim, eu falei, e aí, o que tá fazendo aí, cara? Achei que o cara só ia fazer um examezinho de rotina, né? Ele falou, não, eu vou fazer uma não, como é que é? Como é que é o nome aí do negócio aí? Colonoscopia. Ai, não sei mais. Colonoscopia. É. Aí eu... Enfiar coisa no cu, isso. Daí traduzir. mas ele olhou, ele falou comigo com uma tranquilidade, cara, de quem ia levar um negócio no rabo daqui 10 minutos, tá ligado? Será que ele tinha ciência do que ia acontecer com ele? Será que vezes não, será né? que ele sabia, cara? Tipo assim, vou lhe doar sangue. Tipo, aí quando ele chegou lá pra fazer o exame, ele deve ter olhado pro médico. Pera aí, cara, ninguém falou que ia enfiar uma câmera no meu cu. Porra, essa é a Netflix fazendo um filme agora? Cara, alguém tem mais alguma gafe? Eu tenho várias, mas não me... Cara, esse negócio de gafe é muito difícil de lembrar. A gente tava conversando agora há pouco, antes de começar a gravação, que é muito difícil lembrar de gafe, cara. Porque gafe é uma coisa que geralmente a gente quer esquecer, né, cara? É verdade. Ah, cara, eu lembrei de uma gafe aqui muito boa. Diga. Quem nunca tava falando mal de uma pessoa e essa pessoa chegou logo em seguida? Puta. Várias vezes. Cara, esse tempo atrás, eu tava ali na empresa. No caso,
falar mal, dependendo da pessoa, você só tá enfatizando características mesmo. Não é falar mal. Mas assim, cara... Não, eu tava falando a verdade. E essa pessoa que eu tava falando, ela tem uma mania de fazer piadas sem graça. Ri muito de piada sem graça. Ele adora piada sem graça. Piada bosta. É piada bosta. E eu tava falando assim, quando eu sei que a piada que eu fiz foi muito merda mesmo, eu sei porque fulano de tal ali ri dessa piada. Cara, e foi eu falar o nome dele, ele enfiou a cara assim na porta e falou: "E aí, o que tá falando de mim aí?" Materializado. O cara se materializou na nossa frente, cara. Cara, eu acho que esse tipo de gafe é bem comum, Você né, cara? evocou o cara. Você não sabe onde enfiar a cara, bicho. Você É não sabe. verdade, é verdade. Não, e o pior é que com essa pessoa eu já cometi 2 gafes. Não, mas eu sei de quem você tá falando. Pode ter certeza que ele aguenta muito mais. Ele aguenta. Cara, mas assim, um amigo nosso já cometeu uma gafe espetacular. Uma vez nós estávamos num churrasco e ele chegou, ele tava uma rodinha, ele chegou cumprimentando todo mundo. Essa história você conhece, né, André? Conheço. E ele chegou cumprimentando todo mundo e chegou numa certa pessoa e deu a mão pra essa pessoa. E a pessoa só ficou olhando pra ele e não deu a mão pra ele. E alguém aqui consegue imaginar o porquê que a pessoa não deu a mão de volta? Eu posso falar? No... Por quê? Porque ela era tetraplégica. Exatamente! Bingo! Cara, simplesmente a pessoa estava numa cadeira de rodas, com os braços cruzados, com o pescoço pro lado, e o cara simplesmente deu a mão pra ela. Isso aqui é tipo aquelas gafes olímpicas. Sabe quando você tá tendo lá naquelas jornais da Copa, o jornal da Olimpíada? Vamos aqui agora entrevistar o cara do futebol de cego. Aí o cara vai lá e dá a mão pra ele. Minha, nossa. Isso é claramente uma gafe olímpica, cara. Exatamente. Cara, mas eu acho que por hoje, caralho, mano, esse podcast rendeu bastante assunto, hein? Pô, verdade, cara. Cara, eu vou, antes de encerrar o nosso episódio, eu vou pedir pra vocês que ainda não assinam assinar o feed aí no aplicativo que vocês mais gostam. Lembrando agora que nós estamos no iTunes, no Google Podcasts. no Google Podcast, no Spotify e no Pocket Casts. No Pocket Cast. E se você não gosta de nenhum desses, não quer dar dinheiro para essas empresas capitalistas opressoras, você pode pegar lá o seu aplicativo preferido, ou open source, ou qualquer outra coisa, e pegar o nosso feed RSS, colocar lá e você vai receber as atualizações do mesmo jeito. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, mande no podsemtitulo@gmail.com, lembrando que pod é com D mudo, tá? É um D mudo. O e-mail estará na descrição. O e-mail vai estar na descrição e também você pode entrar lá, se você não segue a gente ainda no Instagram, é podcast sem título lá no Instagram e também no Facebook, podcast sem título. Tem mais alguma outra rede social, João? Não, por enquanto, talvez tenha mais. Isso aí, eu Vai não sei ter no falar. dia que a gente quiser. Exato. Tá? Daí a gente vai anunciando aqui. Eu posso só falar uma coisa Fazer aqui? um adendo? Na verdade não é um adendo, mas é só um protesto. Ah, um protesto. Pode Eu fazer o protesto. postei a foto do homem misterioso atrás da cortina e ninguém nem tentou resolver o problema. Não. Ser misterioso. Não. É verdade. Tentaram pô, sim, desculpa. cara. Tentaram? Uma pessoa comentou. É. Cara, e eu... Foi... Se bem que... Foi a Bruna, querida amiga minha aí, e ela acertou? Não sei. Fica a Nós dúvida. sabemos. Fica a dúvida no ar aí, fica a dúvida no ar. Cara, e é isso, né? Mas levando em consideração a nossa audiência, uma pessoa, pra aquela época, já era aquela época. uns 30%. Cara, esse aqui é o nosso podcast número 3 Falando assim, e são eu 30 anos de queria... trabalho duro, árduo. Eu queria agradecer muito a audiência, cara, porque tá bacana. É verdade. Essa aqui é a gravação, nós gravamos os episódios antes, tá? E hoje nós estamos gravando durante o lançamento do segundo episódio. E nós já temos uma audiência muito boa pra quem lançou há uma semana só. Sim. Sabe, tá? Eu acho que só queria agradecer muito a audiência de vocês são foda. E interajam com a gente lá no Instagram, tá, cara? Quando eu lançar uma pergunta, vê se respondo as perguntas. É verdade. E, cara, eu tô muito feliz, o pessoal às vezes vem conversar comigo no direct, no WhatsApp também me manda uma mensagem no privado. Cara, sensacional. Tô gostando bastante aí.
E obrigado pelo carinho dos nossos ouvintes. Eu tô muito feliz também, até porque estão fazendo divulgação pra mim. Eu não tô precisando fazer mais nada. Valeu, As Binotto. pessoas estão divulgando de graça pra gente. Exatamente. A divulgação Opa, já tá legal. terceirizada. Isso. Cara, o nosso podcast tá ficando muito bom, cara. Brasileiro Muito é bom, foda muito mesmo, bom. viu, bicho? Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o César e tchau, tchau. Eu sou o João e até a próxima. Adeus, valeu, é nóis. Eu, Juliano, vou me despedindo de vocês e até semana que vem. Abraço. Manda aí, Não, cara. não, desliga não. Pera o André ali. Caralho, eu tava esquecendo do André. Falou! Aqui é o André, um abraço pra você. E até a próxima, hein, André. Quando você quiser participar, seja bem-vindo. Ou pague a Valeu, gente. obrigado. Ou Falou. paga nós.